Gente, vamos falar sobre os 5 melhores homens da história moderna. Então vamos lá, porque eu já fiz o vídeo aqui das 5 piores mulheres da história moderna, 5 melhores mulheres da história moderna. Agora eu vou falar os 5 piores homens da história moderna, tá? Então, gente, em quinto lugar, os 5 melhores homens da história moderna, melhor dizendo, né? Em quinto lugar, você pode botar o nosso presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Luiz Inácio Lula da Silva, eu poderia ficar aqui horas e horas falando, né? Mas eu só vou dizer o seguinte: ele fez tanto pela gente pobre, mas tanto pela gente pobre, mas tanto pela gente pobre desse país, que não há nenhum outro que se compare, né? Nem Getúlio Vargas, nem Juscelino Kubitschek, nem ninguém, né? Então, quinto lugar, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Quarto lugar. Quarto lugar, eu listo aqui o Martin Luther King, né? Martin Luther King era um grande humanista, defensor dos direitos dos negros nos Estados Unidos, né? Mas que queria chegar a isso pela não violência, né? E sim pela doçura, pela candura, pela humildade, né? E o Martin Luther King, uma vez, ele, em um discurso, ele disse: I have a dream, né? Eu tenho um sonho, né? E aí ele listou o sonho dele, né? Gente, era a coisa mais bela, mais bela, mais bela que você possa imaginar, né? Parecia a música Imagine do John Lennon, né? Então, enfim, o Martin Luther King, por toda a simbologia que ele tem, foi assassinado, né? Para variar, costumam ser assassinados gente desse naipe, né? Mas é uma grande inspiração para todos os negros que lutam por liberdade ao redor do mundo, que clamam por liberdade ao redor do mundo, né? Terceiro, Mahatma Gandhi, né? Gandhi é um exemplo, né, na luta da independência da Índia contra a Inglaterra, chamada Guerra do Sal, eles ali protestando, mas sem violência também. Então, quer dizer, o Martin Luther King foi beber nessa fonte, né? O Gandhi, que presenciou o racismo, porque ele morou uma época na África do Sul, né? Ele cobria lá para jornais indianos a Guerra dos Boeres, né? E que exatamente era uma opressão da classe branca sobre a classe negra, né? E ele via algo parecido acontecer na Índia, depois ele volta para a Índia, né? Tem o filme Gandhi, né, que ganhou o Oscar em 1982, né, com Ben Kingsley no papel título, né? É maravilhoso o filme é maravilhoso, né? Então, conhecer o Gandhi, né, a história do Gandhi é fundamental, né? Então, a questão da independência de uma forma pacífica, né, não de uma forma violenta. Né? Segundo lugar, Nelson Mandela. Grande, grande, grande Nelson Mandela, que lutava pela emancipação dos negros da África do Sul, que por isso ficou brutalmente preso durante 27 anos, né? Tempo que ele usou para estudar, para se qualificar, para aprender, e depois, quando ele sai, ele se torna o sucessor do Frederic Leclerc, né? Que começou a acabar com o regime da apartheid, né? E aí ele tem uma missão muito difícil, que é unificar o país, né? E ele consegue unificar o país, né? Vejam o filme Invictus, né? Quem interpreta o Nelson Mandela é o grande, o maravilhoso, o espetacular Morgan Freeman, né? Vejam o filme Invictus. Nelson Mandela, então, é o segundo aqui dessa lista, né? E o maior homem aí da história moderna se chama Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev. Uma pessoa que é muito mal entendida, uma pessoa que é muito esquecida, uma pessoa que não é lembrada como deveria, né? Mikhail Gorbachev, ele começou a implantar na União Soviética, a então União Soviética, chamada Perestroika, que era a reforma do regime, né? E a Glasnost, que era a transparência na reforma desse regime, né? Então, extremamente inteligente, extremamente articulado, socialista, mas socialista democrático, né? Então, um homem que mudou a história do mundo, né? Infelizmente, lá no final dos anos 1980, ele foi sabotado por um canalha chamado Boris Yeltsin, né? Que queria acabar com a União Soviética, fazer cada estado ser
um país independente novamente por um motivo muito simples e torpe. Ele queria ser o presidente da Rússia, né? E aí ele conseguiu. E não satisfeito em conseguir, ele ainda trabalhou para o Vladimir Putin sucedê-la. E o Vladimir Putin está lá há 30 e tantos anos, né? Enfim, Boris Yeltsin, lixo da história. Né? Eu vou fazer a lista dos 5 piores, ele não vai estar não, porque teve gente pior do que ele, né? Mas melhor, né? O melhor homem da história recente da humanidade se chama Mikhail, desde o início do século XX, pelo menos, Mikhail Gorbachev. Gente, está a minha lista, eu espero que vocês tenham apreciado. Talvez tenha aí uma troca de ordem, de posição entre cada um, mas eu acho que não foge muito disso não. Os 5 maiores do século XX para cá são esses, né? Me deu uma vontade de botar o presidente Lula aí no primeiro lugar, né? Me deu uma vontade grande, né? Mas enfim, estão aí os 5 melhores homens do século XX e do século XXI. Gente, eu sou Luiz Felipe Chateaubriand. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, né? Já vieram aqui me ameaçar por causa do todes, eu não vou deixar de falar todes. Fiquem tranquilos, pacientes, né? Respeitar quem quer ter uma ideologia sexual neutra é básico no mundo moderno, né? E, por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, comente. E na descrição do vídeo eu tenho 4 trabalhos escritos para oferecer. Um deles é uma apostila de administração, porque eu fui professor na área durante muitos anos, né? Outro é uma proposta de sistema eleitoral e partidário. Outra é uma proposta de calendário para o futebol brasileiro. E outra é um livro, um e-book sobre o Roberto Dinamite, que é o meu maior ídolo no futebol. Se tiver interesse, dê uma olhada na descrição, entre em contato comigo. Eu ofereço os produtos a preços módicos.